Enquanto eu tava editando aquele último vídeo, eu acho que eu morri internamente de cringe. Então, me desculpa, Kumenasai, eu nunca mais vou fazer isso. Então, vamos engolir todo esse passado e bora lá, capítulo 1106. Esse capítulo é meio cheio de ação e até então dessas reviews eu não cheguei num capítulo que é só disso. Então não sei como é que vai ser as coisas. Pode ser um vídeo rápido ou também pode ser um vídeo longo, mas vamos lá nessa. E o pedido de capas é basicamente a Robin fazendo um crocodilo ou um jacaré usar roupas bonitinhas. Eu não sei se no japonês isso poderia ser interpretado assim, mas talvez a pessoa original tava pensando no crocodile, não no literal crocodilo. Mas de qualquer forma é daorinha. E ele tá vestindo uma roupa da Lacosta, tá ligado? Mas enfim, o título do capítulo é Sempre ao Seu Lado. A gente começa o capítulo com um teaser do que aconteceu no último e pelo que vai acontecer no final desse, né? É que a gente já consegue ter uma ideia do que tá acontecendo. E esse barco não é grande só pela perspectiva diferente dele tá perto da câmera. E tá essas pessoas desse barco misterioso chegando, conversando uns com os outros. Tá realmente acontecendo, hein? É que nem o jornal tava falando. Basicamente, o que aconteceu no final do último capítulo, quando o Oda deixa todo o cliffhanger lá de quem será que tá chegando, aquilo aconteceu um dia atrás, porque foi quando o Vegapunk ordenou os navios com todos os estudiosos fugisse da ilha. Então faz um dia que aquilo aconteceu, então dá tempo suficiente para alguém chegar. E que é o caso agora. Já deu tempo até o suficiente para sair nos jornais aquela parada que a gente já escutou há muito tempo, que o Vegapunk estava sendo mantido refém por um imperador. Tanto que a gente viu nas outras vezes lá como é que o mundo estava reagindo com isso. Mas enfim. Aí a gente vê naquela parte do Luffy, logo depois de ter comido bastante comida e sendo rodeado por um monte de marinheiros. E como é óbvio, eu acho que ninguém tem a audácia de tentar parar ele, literalmente, né? Então o Luffy basicamente digere toda a comida em um segundo. Eles ficam todos impressionados, né? Um deles fala até que eu acho que se a gente chegar perto, a gente pode acabar sendo comido também. Que é um pouco válido, né? Eu acho que o Luffy poderia fazer uma parada dessa mesmo, mas ele não é uma Big Mom, então sei lá, né? Só que enquanto isso tá acontecendo, cai uma explosão do lado deles. Afinal, o Buster Call tá rolando e quase mata um dos marinheiros que tá ali. Só que aí, nesse momento, o Luffy já entra no Gear Nika, enquanto os marinheiros estão todos desesperados, que já não vale mais a pena eles ficarem ali, que é melhor eles correr antes que eles morram. Acho que é um pouco tarde, né? Só que mesmo assim, alguns tentam dar ordens ali de colocar Kairoseki no Luffy, mas né? Agora a gente tem um shot dos navios de batalha que estão em volta de Egghead metendo tiro lá dentro. E eles só estão pipocando. Eles não estão nem enxergando mais o que eles estão atirando. Só atira no fogo que tá de boa. E aí a gente volta para aquela cena depois do Kizaru ter cortado a bolha a vácuo que eles estavam foguetando lá pra cima. E o Kuma, a Bonnie, a Atlas e o Frank estão todos caindo ainda. E se você perceber, bem pequenininho, tem um mini Sanji subindo até lá em cima. E o Vegapunk tá vendo aquilo acontecer. Ele tá com a mão no fonezinho dele ali e pedindo uma resposta da Atlas. E o Saturn reitera o que a gente já viu no último capítulo. Atirem naqueles inúteis. Torne pai e filha em pedacinhos. E os pacifistas todos na ilha estão prestes a atirar o raio laser. É quando a gente pega um shot lá de cima com eles todos caindo. E o Vegapunk consegue ter contato com a Atlas. E ele fala pra ela dar alguma mensagem pra Bonnie. Ela entende e vai ali na Bonnie e conta alguma coisa pra ela. Nesse momento a gente não sabe o que é e a gente só tem a reação da Bonnie ao escutar aquilo. E depois a gente tem mais uma vez um shot dos pacifistas prestes a atirar. Eles estão prestes a atirar faz 3 horas, tá ligado? Mas eles estão caindo faz 3 horas também, né? Então tá todo mundo conversando extremamente rápido enquanto essas coisas estão acontecendo. Mas enfim. E aí a Bonnie grita lá de cima: "Não atire, pai. Por favor, nos deixe escapar dessa ilha." E aí algo inesperado acontece. Os pacifistas recebem a voz dela e começam a reagir. Os marinheiros que estão em volta, como tá tudo explodindo em volta deles, eles não sabem direito o que tá acontecendo. Mas um deles escutou aquela gritaria ali e se pergunta: que voz é essa? Quem tá gritando no meio dessa situação? Apesar de que todo mundo que tá dentro da ilha provavelmente já tá gritando também, né? E aí
os pacifistas só viram, os marinheiros todos olhando os pacifistas virando pra eles, com aquela luz cegante na cara de todo mundo. Ou como assim? Por que eles estão mirando na gente? E... piu piu! A gente tem um mega shot aqui de um monte de navios da marinha sendo obliterados pelos Kumas. Caramba, só nessas explosões, olha o tanto de gente voando ali, tá ligado? Quando isso acontece, o Saturn tem uma reação. Pera aí, como assim? E aí a gente tem um monólogo do Vegapunk pensando o porquê que aquilo tá acontecendo e como que aquilo é possível. E ele fala que ele tem um medo. E esse medo é da Bonnie ser morta pelo seu próprio pai que a amava tanto. Enquanto a gente tá tendo esse monólogo, os marinheiros estão completamente fodidos ali, né? Pobres homens. Como eu simplesmente não posso deixar você machucar a sua filha, que você amava tanto. Eu não posso permitir que uma tragédia como essa aconteça. E é por isso que eu arrisquei tudo e fiz com que os pacifistas tenham programações exatamente com as mesmas individualidades à sua. E mesmo se a autoridade máxima desse mundo der as ordens para eles, a Bonnie vai ser sempre a sua única aliada. Finalmente a gente teve uma resposta para tudo isso que tá acontecendo, porque até então todo mundo tava basicamente, caramba, como que o Vegapunk fez toda essa merda e realmente deixou os Gorosei como os número 1 nos chips de autoridade? Não é possível que ele não deixou nenhum a mais do que eles. Como é que ele pode ter feito uma coisa dessa? Mas, no final das contas, ele realmente não deixou os Gorosei como o ápice de tudo. Até em cima dos próprios Vegapunk. Ele deixou a Bonnie lá em cima. E isso é extremamente bom pra todo mundo, né? Já que os pacifistas estão obliterando ali um monte de navios da marinha, né? Que vai ser de grande ajuda. E aí o Vegapunk continua. Mesmo que esse meu feito seja um pouco egoísta, eu peço que você, por favor, entenda. E ele tava falando isso pro Saturn, que tá ali, finalmente conseguiu acertar alguma coisa com aquelas perninhas dele. E ele empala. Empala é uma palavra? Ele basicamente passa a garrinha dele pelo peito do Vegapunk, que é um feels bad, né, velho? Sei lá, não sei se o Vegapunk vai sobreviver a isso não, mas no início da saga é verdade que o Oda colocou bastante peças em movimentos pra talvez já deixar ali um tapete pra se caso isso aconteça. Porque se vocês lembram, quando ele tava explicando como é que os clones do Shichibukai e tal funcionavam, ele explica que tem todas as máquinas pra fazer órgãos artificial e tal. Então, dependendo se eles conseguirem tirar o Vegapunk dali e levar pro Chopper, provavelmente eles conseguem salvar ele. Só que esse é o problema, né? Como é que eles vão tirar ele dali da frente do Saturn. Mas, enfim, enquanto toma aquilo, ele tá pensando na época que ele decidiu colocar aquele chip que deixa a Bonnie como a número 1 das ordens. E ele se pergunta, o que será que vai acontecer se eu fizer uma coisa dessa? Se eu fazer isso escondido daqueles homens? A gente tem um shot do Frank lá em cima vendo toda aquela merda acontecendo. E aí o Saturn comanda o Kizaru. Acabe com eles imediatamente. E o Kizaru só manda os tirozinhos a laser lá, ó. Piu, piu, piu. Todo mundo toma os tirinhos. Se vocês perceberem, o Sanji é o único que conseguiu fazer alguma coisa diferente. E ele chuta um dos tirinhos, mas ele também toma dano de alguns outros. Então ele também tá machucado. E sacanagem, né? O Frank manda o raio laser lá no Gorosei. E agora ele toma um raio laser também, né? Puta merda. E aí o Kizaru pula com sua espadinha de balão linguiça e vai cumprir suas ordens e apagar o Kuma e a Bonnie desse mundo. Se você se render, vai ser indolor, Bonnie. A gente tem uma reação dela, só que uma voz ecoa. E é finalmente o Luffy rindo, que nem sequelado na forma Nika. E o Kizaru só consegue ter a reação de olhar pro lado e toma um socão de haki do Luffy, salvando o Kuma e a Bonnie. O Kizaru é lançado lá embaixo no meio dos prédios. E a Bonnie vê o bracinho do Luffy voltando. E ela fica meio surpresa, o chapéu do palha, onde caralho você veio, mano? E o Luffy tá lá, ó, em Cloud9, se quebrando ali no chão de rir. E aí a gente vê uma coisa que é um pouco interessante. A gente vê todo mundo caindo ali, o Frank, a Atlas, o Kuma, a Bonnie, o Sanji. E quando eles caem, eles quicam no chão. E eu não sei se vocês estavam aqui quando tava rolando a luta do Katakuri contra o Luffy. Naquela época, todo mundo achava que o Awakening do Luffy seria transformar todo o ambiente em borracha, fazendo como se fosse um castelinho de pula-pula, né? E isso aqui basicamente é isso. Só que o Awakening dele, o despertar, né? Não foi só isso no final das contas. É interessante lembrar dessas coisas antigas aí que eram
era uma época que ninguém sabia o que ia acontecer ainda, né? E provavelmente daqui a alguns anos a gente vai voltar pra essas partes aqui de Egghead e pensar o que a gente tava errado, né? Eu acho isso muito legal. E nesse ponto, o pessoal que tá nos navios de batalha começam a perceber que a ilha tá tremendo. E aí a gente vê ali uns katakana indicando que tá tendo alguns barulhos diferentes. Doka. Só que eles estão no meio de um tiroteio com um monte de robô que solta laser. Eles não têm tempo pra ver se a ilha tá tremendo ou não. Principalmente debaixo de tanta artilharia e bomba estourando. Só que o Saturn também percebe. E o Kizaru tá se recuperando daquele ataque. E ele também começa a escutar um som que talvez pareça música. Dom. Eu não faço ideia de como é que vai ser esse bagulho no anime, mas quando eles aparecerem e se vocês assistirem, vocês me falam. Pra eu ter uma ideia do que é o bagulho do Nika, porque até esse ponto eu não sei. Mas pelas onomatopeia ali em katakana, eu acho que é alguma coisa parecida com isso. É sempre dom, depois tom. A Bonnie conseguiu chegar no Vegapunk e ela tá mega preocupada com ele. Que coitado, ele tá até com o olho fechado ali, né? Sacanagem. Feels bad. O Sanji e o Kuma estão atrás dela, protegendo de qualquer ataque. A gente não vê o Frank, né? Será que ele tá bem? Não sei. Só que aí a gente corta pro gigante antigo e aquele barulho de tambores tá ecoando na ilha. E o gigante agora começa a se mexer pouquinho por pouquinho. E aí a gente vê os olhos dele brilhando ao som do tambor. E aí que a Bonnie percebe esse barulho. E ela reconhece esse ritmo. Ela tem um flashback dela conversando com o Kuma. Nika, eu realmente admiro ele. Ele vai aparecer rindo e dançando nesse ritmo. Dom, tom. E aí as engrenagenzinhas, o hamster na cabeça dela começa a rodar a rodinha. E ela começa a ligar as coisas. O Vegapunk percebe. E ele fala com ela. Você não tinha percebido ainda, Bonnie. Mas agora eu também finalmente consigo ver com meus próprios olhos. Aquele Monkey D. Luffy, que Kuma sempre observava, era o deus do sol, Nika, todo esse tempo. E aí a gente vê um shot épico ali, da Bonnie vendo o Luffy pulando pelos prédios, rindo que nem sequelado como sempre. Uma lágrimazinha sai do olho dela, porque afinal, os ensinamentos do seu pai eram basicamente focados nisso. E o Kuma também reage àquilo. Ele não tem muitas reações, mas a gente vê que alguma coisa tá mudando ali. E o Vegapunk continua. Ele estava certo. E o Buster Call não vai fazer nada contra ele. Pessoas pelo mundo inteiro desejavam o retorno dele por centenas de anos. E aí a gente corta para aquele navio chegando. E a gente vê que é um navio colossal. E aquela bandeira aparecendo ali em cima, bem cortadinha, é uma bandeira que a gente já viu antes. Esse barco está se aproximando pelo norte da ilha, e os marinheiros estão reportando. Aqui é um comunicado da costa norte da ilha, tem um navio gigantesco aproximando. E aí a gente vê os marinheiros todos desesperados vendo aquilo, não tem dúvidas. Mas eles não deviam ter desbandados mais de 100 anos atrás, porque eles, de todas as pessoas, eles não vão parar. Não, eles estão continuando a vir. Eles estão vindo pra cá. Atirem neles. Merda, por que os gigantes estão aqui? Gigantes? Não é qualquer gigante. Hey Dory, eles estão nos perguntando por que a gente tá aqui. Tem algumas coisas que são inevitáveis no mundo, Brogy. Nós vimos encontrar com o chapéu de palha. O comunicado das marinhas. Meu Deus, isso é uma emergência. Os gigantes guerreiros piratas apareceram. Ou eu deveria dizer, Deus do Sol. E a gente tem esse mega shot ali dos dois gigantes que a gente conhece muito bem. E se vocês lembram, esse capítulo que a gente tá falando aqui agora nesse vídeo é o 1106. Faz um favor pra mim, tira um 0 e vai lá no capítulo 116 e me fala o que tem lá. Muito legal, não tem como. Afinal das contas, todo mundo errou. Não era Shanks, não era Revolucionários, não era Cross Guild, não era Barba Negra. Apesar deles terem conexão com o Ruivo, eu acho que isso daqui também já tá bem suficiente. Muito foda, cara.